O pastor Leonardo Salles afirmou em um vídeo que nós somos estrelas e ainda justificou com um texto bíblico. E é justamente esse texto bíblico que eu vou analisar neste vídeo, e sempre com o propósito, o intuito, o objetivo de trazer o esclarecimento. Porque muitas pessoas podem pegar o texto que ele apresentou e até interpretar da forma que ele trouxe também. Mas eu vou mostrar para vocês que a interpretação do pastor é totalmente errada, não é a interpretação correta, e isso eu vou provar através de uma análise do texto que o pastor Leonardo Salles citou, tá bom? Então, eu vou ouvir aqui com vocês o vídeo que ele falou e depois eu trago a análise do texto. Tem muita gente que fala assim, ó, irmãos, você está prosperando, agora que está vendo ouro, incenso e mirra, você está virando muita estrela, você é uma estrela. Então, veja, ele afirma, você é uma estrela. E lembrando, eu só vou me deter aqui aos textos, nem vou falar mais nada do tipo que Cristo, ou que ele cresça e que eu diminua, não é? Não vou falar nem isso, mas vou analisar os textos. E Deus te chamou para brilhar, e ninguém vai apagar o nosso brilho. Eu sou uma estrela. Estrela de Hollywood é pouco, irmão. Eu sou uma estrela. Tá muito estrelinha, só. Tá na Bíblia? Tá. Tá na Bíblia? Tá, e ele vai mostrar na Bíblia. Não acredito. Vamos ler a Bíblia? Abre comigo Gênesis capítulo 15, por gentileza, versículo de número 5. Deus manda a Abraão e leva para fora e dizendo assim para Abraão, Abraão, levanta para fora da tenda e disse, olha para o céu, conte as estrelas. É impressão minha ou ele percebeu que o texto não tinha nada a ver com isso? É que pode contá-la. E prosseguiu, assim será sua descendência. Quem é a descendência de Abraão? Nós. Pois bem, você viu aí, ele usou o texto de Gênesis, capítulo 15, verso 5, para dizer que nós somos estrelas. E eu vou aqui mostrar esse texto aqui para vocês, para analisarmos juntos. Eu coloquei aqui dois textos, inclusive, não só o de Gênesis, aqui no capítulo 15, Gênesis, capítulo 15, versículo 5, aqui, essa primeira parte, que diz assim, de fato, é o texto que ele leu, diz assim, ó, veja bem, então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. O pastor Leonardo Salles pegou esse texto, leu e disse, viu, Deus está dizendo que a descendência de Abraão seriam estrelas, logo eu sou uma estrela. Só que quando você faz uma leitura respeitando o texto, você logo percebe que a proposta do texto, o que o texto está falando, não é nada do tipo, você é uma estrela. Mas veja, vou ler de novo. Então levou fora e disse, olha agora para os céus. Então, leva ele lá fora e diz assim, olha para os céus. E ele olha para os céus e vê as estrelas. E aí diz, e conte as estrelas, se as pode contar. Então ele leva ele a olhar para os céus, ver as estrelas e observar que são muitas estrelas que não dá nem para contar. Então você imagina, ele está olhando para o céu estrelado, ele não consegue contar todas as estrelas porque são muitas. E aí continua e diz, e disse, assim será a tua descendência. A descendência deles serão estrelas ou será uma descendência numerosa como as estrelas, que é impossível contar? Então veja, quando você faz uma leitura respeitando o texto, com atenção ao que o texto está dizendo, você percebe que não é o que o pastor Leonardo Salles falou. O texto não está dizendo que a descendência seriam estrelas, mas, como as estrelas, assim seria a descendência em quantidade. Muitas pessoas que não dá nem para contar. Agora, se o pastor quer entender esse texto dizendo que nós somos estrelas, então ele precisa ler também outro texto aqui interessante, está em Gênesis capítulo 22, versículo 17, que diz assim, veja só, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Opa, não é a descendência que será estrela, mas será uma descendência numerosa. Note, que deveras te abençoarei e grandissimamente
multiplicarei. São muitas pessoas, não é? Multiplicarei a tua descendência. E aí ele dá um exemplo, como as estrelas dos céus. Opa! Se o pastor Leonardo Salles disse que somos estrelas, por sermos descendência de Abraão, então ele também tem que reconhecer que somos areia. Areia, isso mesmo. Porque o texto continua e diz assim, ó, e como a areia que está na praia do mar, a tua descendência possuirá a porta dos inimigos. Mas é que eu quero me deter aqui. Então, veja que no verso 17 de Gênesis, capítulo 22, é dito que a descendência seria não só como as estrelas, mas como a areia do mar. Então, para o pastor Leonardo Salles, ele não é só uma estrela, mas também é uma areia. Então, você percebe que com uma leitura simples, mas respeitando o texto, você consegue perceber que o pastor falou não é certo. Ele cometeu aí um erro de interpretação. Um erro de interpretação. A pergunta é, ele, sério mesmo que ele não sabia disso? Será que ele falou porque ele não sabia e de fato acredita nessa interpretação ou foi só para justificar, distorcendo um texto, aquele ponto que ele queria defender? Eu acho que ficou claro, não é? Quando o texto fala sobre areia, sobre as estrelas, não está dizendo que nós somos estrelas, mas sim que seria uma descendência muito grande, numerosa como as estrelas, como a areia, que não dá nem para contar. Se ficou alguma dúvida, você pode comentar aqui, que eu vou responder em outro vídeo. Muito obrigado, e o intuito desse vídeo não é acabar com a imagem do pastor Leonardo Salles, mas corrigir um erro de interpretação que pode fazer muitas pessoas acreditarem em um absurdo desse, não é? Um abração, vou ficando por aqui.